Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é irmão Gleiton Ribeiro. Nesta oportunidade nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica da parte do Senhor e através das minhas redes sociais venho tendo esse fervor, graças a Deus, em poder deixar uma pequena reflexão, tanto evangelística como para a igreja, ou também para outras oportunidades em outros assuntos. Nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica baseada no texto do livro do Êxodo, capítulo de número 1, Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Nós queremos, num tema geral, falar sobre quais os propósitos de Deus em nos levar para o outro lado. E de antemão, de forma introdutória, nós não estamos falando aqui acerca de que Deus vai tirar alguém de um ministério e colocar em outro. Não é nesse sentido que nós queremos dizer aqui. Nós queremos falar que o projeto de Deus, muitas das vezes, é necessário Deus nos tirar da onde nós estamos e colocar em outro lugar. Amém? Então, muitas das vezes Deus nos tira de algum lugar para colocar em outro. Quem sabe você está morando aí na sua região que você mora, nessa sua cidade, neste bairro, e quem sabe Deus tem uma promessa na sua vida. Nós queremos te dizer que esta promessa de Deus tanto pode ser para onde você está morando agora, ou também pode ser para um outro bairro, para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país e também para um continente. Então veja que Deus, muitas das vezes, para cumprir uma promessa na vida da gente, Deus, Ele muitas das vezes vê se necessário tirar a gente de um lugar e levar para o outro lado para cumprir com a sua palavra. Então, no primeiro ponto que nós queremos falar sobre quais os propósitos de Deus em nos levar para o outro lado, é isso, para cumprir com a sua palavra. Nós vejamos que este versículo que nós acabamos de ler se cumpriu, mas se cumpriu porque lá em Gênesis, capítulo de número 15, faz-se necessário ler isso com os irmãos e amigos, que em Gênesis capítulo 15, versículo número 13, diz assim: então disse a Abrão, Deus dizendo para Abrão, saibas que de certo que peregrina será a tua semente em terra estranha, em que não é a sua, e servi-los-ão e afligi-la-ão 400 anos. Veja que Deus falou para Abraão, é certo, a sua descendência, Abraão, o que vai descender de você, é certo que esta descendência vai ser peregrina em uma terra estranha. Eu vou tirar ela de um lugar e esta descendência vai para uma outra terra que não é a dela, e ela vai ser afligida, e lá eles vão ser servos de um outro povo. E Deus ainda disse mais o tempo que o povo ia passar no Egito, 400 anos. Veja que Deus, ele cumpriu com esta palavra que disse para Abrão no capítulo de número 15, versículo número 13 do livro do Gênesis, lá em Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 5. E eu quero lhe dizer, através desta pequena palavra, que Deus cumpre com a sua palavra. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Para corroborar com essa fala, nós queremos ler para com os irmãos Números, capítulo de número 23 e o versículo de número 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, porque o homem pode mentir, o homem é falho. E ele diz assim, nem filho do homem para que se arrependa, porque o homem ele pode chegar a se arrepender. Quantas pessoas faz uma promessa, quantas pessoas
promete algo a mim, promete algo a você, mas por causa das circunstâncias da vida, por causa da sua limitação, por causa que ele não tem um poder requisitivo, não tem um poder econômico, não tem um poder judiciário, essa pessoa não é uma pessoa de porte, não tem uma pessoa que não tenha um poder sobrenatural, um poder que venha a se igualar ao de Deus. Mas eu quero lhe dizer, o homem ele pode mentir, o homem ele pode se arrepender, mas o meu Deus e o teu Deus é o Deus que tem recurso, o meu Deus e o teu Deus é aquele que ele tem poder, o meu Deus é aquele que não mente e não é homem e nem filho do homem para que se arrependa. Esta é uma pequena reflexão que eu quero deixar para os irmãos. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porque sabe por quê, meus irmãos? Ele não é filho do homem para que se arrependa e nem é homem para que minta. Porque lá em Mateus capítulo de número 24, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 35, 24 e 35, diz assim o texto sagrado: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe por que Deus não é filho do homem para que minta? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque as palavras dele não há de passar. Os céus e a terra hão de passar. Quando fala os céus e a terra passarão, fala de tempo. O tempo pode até passar, mas a palavra dele permanece de pé. A palavra dele não vai passar. Escute, Deus ele vai cumprir com a sua promessa na sua vida. Veja comigo o que o texto sagrado em Isaías capítulo de número 55, Isaías capítulo de número 55 e o versículo de número 8. Isaías 55 e o verso de número 8 ao versículo de número 11. Se você puder ler esse texto sagrado em casa, você vai se maravilhar com esta palavra. Diz assim, Isaías 55 e o versículo número 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Veja o que ele diz no verso 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Escute, a palavra que sair da boca de Deus, ela não vai tornar para ele vazia. Antes, ela fará o que apraz a Deus. E ela faz prosperar aquilo para qual ela foi enviada. Escute, nós queremos encerrar esta pequena reflexão dizendo que Deus ele vai cumprir com a sua promessa na sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer. Se você permanecer fiel, se você permanecer nos caminhos do Senhor, ele vai cumprir com a sua promessa. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus ele é aquele que cumpre com a sua promessa. Ele uma certa vez falou ao profeta Jeremias algo e isto ficou marcado na vida de muitos. Ele perguntou, ele a Jeremias e disse: o que vês, Jeremias? A Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para a cumprir. E que a palavra velo ali
significa vigiar. A palavra velo ali quer dizer que ele permanece vigiando para que a promessa dele se cumpra. Eu quero lhe dizer que não olhe a circunstância, não olhe a situação, continue fazendo a obra firme e forte, porque Deus, ele vai cumprir com a sua promessa, e que Deus vos abençoe.